bom dia, galerinha do quinto ano. Hoje estamos aqui, novamente com a nossa primeira aula do segundo bimestre, de ciências. Hoje estamos iniciando, a nossa primeira aula do módulo 2, estamos já no módulo 2. Este módulo aqui é referente ao segundo bimestre. E aqui nós iremos falar sobre o sistema urinário, assim como, o sistema cardiovascular, que nós vimos anteriormente, o sistema respiratório, ele é importantíssimo, para que o nosso corpo ele funcione bem. O sistema urinário também, ele tem assim um papel fundamental, no nosso corpo. Então vamos conhecer um pouquinho, do sistema urinário. Então eu fiz aqui para vocês um esboço, um aprofundamento maior do que é o sistema urinário. Então vamos lá? O sistema urinário, ele é um órgão responsável pela produção e eliminação da urina. E ele possui a função de filtrar as impurezas do sangue que circula no organismo, Então nós sabemos que nós temos assim muitas impurezas, ou seja, coisas que não prestam no nosso organismo, e a urina, o sistema urinário, ele tem o papel de eliminar essas impurezas, ou seja, de descartar, essas impurezas que não fazem bem ao nosso corpo, ao nosso organismo. Então, o sistema urinário, ele é composto por 2 rins, pelas vias urinárias e formados por 2 uréteres, a bexiga urinária e a uretra. E aí eu vou falar sobre cada um desses aqui separadamente para que vocês entendam. Então eu vou iniciar falando sobre os rins. Nós já vimos, quando nós estudamos sobre o sistema circulatório, nós já vimos a importância dos rins. E aí agora nós vamos saber, nós vamos estudar sobre a importância dos rins no sistema urinário também, porque ele também está ligado ao sistema urinário. Então, os rins são órgãos que se situam na parte posterior da cavidade abdominal, localizados um em cada lado da coluna vertebral. São de cor vermelho escuro e têm um formato semelhante ao de um grão de feijão, Os rins se ligam ao sistema circulatório através da artéria renal e da veia renal, e com as veias urinárias pelos uréteres. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as vias urinárias, como é que elas funcionam nesse sistema urinário. Então as vias urinárias, elas são formadas pelas bexigas, uréteres e a uretra. A bexiga urinária é um órgão muscular elástico, uma espécie de bolsa que está situado na parte inferior do abdômen, com a função de acumular a urina que chega dos uréteres. Portanto, a bexiga recebe e armazena temporariamente a urina. E quando o volume chega a mais ou menos 300 ml, os sensores nervosos da parede da bexiga enviam mensagens ao sistema nervoso, fazendo com que tenhamos vontade de urinar. Então, olha só, essa é a principal função da bexiga urinária. Então, como nós podemos observar, eles estão conectados. Um depende do outro para fazer a função no sistema urinário. Vamos lá. Bom, continuando aqui, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as uréteres. O que são as uréteres? São tubos aproximadamente de 20 centímetros, de comprimento cada, que conduz a urina dos rins para a bexiga, Então, ele tem a função de conduzir, a urina dos rins para a bexiga. E a uretra é um tubo muscular que conduz a urina da bexiga para fora do corpo, Então, quando a gente elimina a nossa urina, a uretra é que é responsável por esse processo.
Então, a uretra feminina, ela difere da uretra masculina em tamanho. Então, olha só, a uretra feminina, ela mede cerca de 5 centímetros de comprimento e transporta somente a urina. A uretra masculina mede cerca de 20 centímetros e transporta a urina para fora do corpo, né? Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o sistema urinário masculino e o sistema urinário feminino. Bom, o sistema urinário masculino difere do feminino, como eu falei para vocês anteriormente. Na medida em que a uretra, canal que conduz a urina da bexiga para o exterior, né? Então, olha só, o sistema urinário masculino, ele difere em tamanho, como nós podemos ver, né? E tem a função bem parecidas. Olha só, a uretra é o canal que conduz a urina, né, da bexiga para o exterior, ou seja, para dentro. E já o sistema urinário feminino, o canal da uretra no sistema urinário feminino, que estende-se da bexiga ao orifício externo, no vestíbulo, é bem menor que o masculino, medindo, né, como nós vimos anteriormente, aproximadamente 5 centímetros. Então, olha só, nós vimos, né, agora a importância desse sistema urinário para o bom funcionamento do nosso corpo. E agora eu vou convidar vocês a abrir o livrinho de vocês aí no capítulo 4. Vamos lá? Bom, no capítulo 4, nós iniciamos nossa aula falando sobre sistema urinário, ok? Então, abra os livros de vocês aí, por favor, no capítulo 4, no sistema urinário. Acompanhe aí com a tia Jaque, por favor. Bom, aqui inicia falando que a água é vida. Além de estar presente em diversos ambientes, a água compõe a maior parte do corpo dos seres humanos. Vocês sabiam disso, gente? Que olha só, a maior parte, né, do nosso corpo ela é composta por água. No entanto, sua quantidade deve ser mantida em níveis adequados, nem em falta, nem em excesso. Controlar a quantidade de água no organismo é uma das funções do sistema urinário. Olha só, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito que já tenham ouvido falar, que nós seres humanos precisamos ingerir durante o dia pelo menos 2 litros de água. Mas infelizmente muitas pessoas não fazem, né? Não tomam esse quantitativo de água. Por que precisamos tomar esse quantitativo de água? Para que os nossos rins ele funcione da maneira correta, para que não venhamos ter problemas renais. Então, na página 189, ele fala assim pra gente: podemos suprir a falta de água em nosso corpo bebendo água. Como você acha que o organismo elimina o excesso de água? Então, legal, né? Essa questão aqui, vocês irão, a A, B e a C, vocês irão responder no caderno. Colocar cabeçalho, tudo bonitinho no caderno. E aí, fica essa pergunta: como que vocês acham que o nosso organismo elimina o excesso de água? Será por onde que isso acontece? Como que acontece isso? Eu não vou falar não, vou deixar vocês pensarem, né? E aí na B está falando assim: além do consumo de água apresentado na imagem, de que outra forma podemos ingerir a água, né? Olha só, a gente ingere água também através dos alimentos, vocês sabiam disso? Através dos alimentos, o nosso corpo também ele é capaz de receber um quantitativo de água. E aí na C está falando assim: para cada pessoa, recomenda-se ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. Você costuma ingerir essa quantidade de água diariamente? Justifique. Bom, foi o que eu falei para vocês anteriormente. É recomendado, né, que a gente tome, né, pelo menos 2 litros de água por dia. Mas infelizmente, algumas pessoas, né, não têm esse hábito. Mas como vocês agora estão conhecendo a função, a utilidade do sistema urinário, então é bom que vocês revejam, né, os hábitos de vocês e comecem a ingerir mais água no organismo, para que os rins de vocês eles funcionem direitinho e que vocês não venham mais tarde ter problemas renais, como eu falei anteriormente. Bom, na página 190, nós temos aí
um conteúdo que fala assim: eliminação de substâncias pelo corpo. Então, olha só, veja a situação a seguir. Estou muito apertado, preciso fazer xixi. Pode ir na minha vez, Mateus. Você está com mais vontade de fazer xixi do que eu. Aí, para você, o que é amizade? Aí aqui está falando, está perguntando para você o que é amizade. E na questão 1, que vocês também terão que responder no caderno, na questão 1 e 2 da página 190, como eu coloquei para vocês, né, lá no nosso cronograma de estudo, está falando assim: você acha que a atitude do amigo de Mateus está correta? Comente com os colegas. Vocês irão colocar no papel, vai botar se sim ou que não e vão escrever por que vocês acham que está certo. Na 2, fazer xixi é o mesmo que urinar. Você sabe qual é a importância dessa ação para o nosso corpo? Conte aos colegas. Então vocês irão colocar isso no papel. E aqui fala assim, olha só. O corpo humano produz algumas substâncias que precisam ser eliminadas do organismo. Como eu falei com vocês anteriormente, né? Existem substâncias que elas não fazem tão bem no nosso organismo e elas precisam ser eliminadas. E geralmente elas são eliminadas através da urina ou através das fezes. Então, essas substâncias são excretas e são produzidas, por exemplo, durante as atividades das células. Então, o que quer dizer excretas? Quer dizer que é o processo pelo qual o material sem utilidade é eliminado do organismo, né? E na 3 está falando assim: durante a respiração, produzimos um gás que deve ser eliminado do corpo humano pelo sistema respiratório. Qual é o nome desse gás? E aí, vocês sabem o nome desse gás, que nós já estudamos isso. E aí fala assim pra gente aqui na outra parte: grande parte das excretas, ou seja, o material sem utilidade, né, que é eliminado, grande parte das excretas produzidas pelo organismo é eliminado pela urina, como eu falei para vocês anteriormente. Por isso o ato de urinar é importante para a nossa saúde. Além disso, algumas excretas são eliminadas do organismo por meio do suor e da respiração. O sistema urinário é o responsável por produzir e eliminar a urina. Bom, neste capítulo você vai conhecer os órgãos e as estruturas desse sistema e como eles atuam em nosso corpo. Na página 191, como vocês podem observar aqui, nós temos uma estrutura do sistema urinário. Bom, como vimos no capítulo anterior, o sangue transporta substâncias pelo corpo. O sistema urinário é responsável por filtrar o sangue, retirando da circulação sanguínea as substâncias que devem ser eliminadas do organismo, como as excretas. Olha só, peguem aí, por favor, o marcador de texto de vocês e marquem essa parte aqui, ó, que fala: o sistema urinário é responsável por filtrar o sangue, retirando da circulação sanguínea as substâncias que devem ser eliminadas do organismo, como as excretas. Nós já vimos que as excretas são o quê? É o material, né? É a eliminação, né, do material sem utilidade no organismo. Nós já vimos isso. Então vocês grifem isso aí. A principal função, né, do sistema urinário é essa aí. Ele é responsável por filtrar o sangue, retirando da circulação sanguínea as substâncias que devem ser eliminadas do organismo, como as excretas. Grifem isso aí, que é importantíssima essa parte. Aí, nós temos aqui a representação. Então, nós temos, como nós já vimos anteriormente, o sistema urinário feminino, ele é diferente do sistema urinário masculino, né? Isso a gente já viu lá anteriormente. Então, nós temos aqui os rins. Olha, observe onde é que fica localizado os rins. Nos rins, o sangue é filtrado e deles são retirados o excesso de água e as substâncias que podem prejudicar o organismo. Nesse processo, forma-se a urina. As uréteres recolhem a urina formada nos rins e a encaminham para a bexiga urinária. Na bexiga urinária, a urina é armazenada temporariamente
até ser eliminada do organismo. Por meio da uretra, a urina é eliminada do organismo. Então, vocês estão percebendo aí que as setinhas elas estão ligadas tanto no sistema urinário feminino, para mostrar a vocês a diferença, tanto no sistema urinário masculino. Viramos a nossa página. Bom, outra coisa que eu preciso falar com vocês que é de suma importância. O sistema urinário feminino e o masculino apresentam os mesmos órgãos e estrutura. Sua diferença está no comprimento da uretra, que é maior no sistema urinário masculino, como vimos aqui anteriormente, né? Nós vimos, né, que eles têm uma diferenciação em tamanho. Aqui na página 192, como eu disse para vocês, que a gente precisa ingerir a água para que mais tarde não tenhamos problemas renais. Não foi isso que eu falei? Aqui nós estamos com uma imagem aqui. Essa imagem aqui, ela está mostrando pra gente, é uma tomografia. Ela está mostrando um rim humano, né, com cálculos renais, ou seja, com um problema nos rins, né, uma doença. Então, na 4 está falando assim, a estrutura circulada na imagem é um cálculo renal. O que você sabe sobre esse assunto? Vocês vão fazer essa atividade no caderno. Não esqueçam de identificar a página, tá bom? A numeração e a página 192, 4, que vocês vão colocar lá no caderninho de vocês. Podem pesquisar na internet, se não encontrarem, se o livro não der o suporte, mas aqui também tem, mas vocês podem ir a fundo, podem pesquisar na internet para vocês saberem mais sobre esse assunto. Então, assim como os demais órgãos do corpo, os rins podem apresentar problemas que prejudicam seu funcionamento, que foram o que a gente viu aqui em cima agora, os cálculos renais. Também conhecido como pedra nos rins, são formados pela união de sais nos rins. Esses cálculos podem se deslocar e se alojar em qualquer parte do sistema urinário. A pessoa com cálculos renais pode apresentar dor, febre, vômitos e sangue na urina. Em alguns casos, os cálculos bloqueiam a passagem da urina pelos uretes e pela uretra. Bom, existem 2 fatores associados ao aparecimento dos cálculos renais, né? De maneira geral. Sua prevenção ela é feita ingerindo pelo menos, como eu disse para vocês anteriormente, pelo menos 2 litros de água diários. Dependendo do tamanho do cálculo renal, pode ser naturalmente eliminado do organismo. No entanto, pacientes com cálculos maiores devem passar por tratamento específico e até mesmo por uma cirurgia. Então, gente, para que isso não venha acontecer com vocês, por favor, bebam água. Bom, outro problema relacionado aos rins é a insuficiência renal. Nesse caso, esses órgãos deixam de filtrar o sangue ou não o filtram suficientemente. Como consequência, as excretas não são devidamente eliminadas, acumulando-se no corpo. Isso prejudica o funcionamento adequado do organismo e pode provocar a morte. Em alguns casos, a pessoa com insuficiência renal deve passar por um procedimento chamado hemodiálise. Nele, o sangue é filtrado em uma máquina retornando ao corpo do paciente por meio de tubos conectados aos vasos sanguíneos. Então, olha só, se vocês não querem passar por esse procedimento, então vamos nos prevenir. Vamos cuidar dos nossos rins, tomando água, eliminando as impurezas, né, pela urina. Porque quanto mais água a gente bebe, mais vão sendo eliminadas as nossas impurezas pela urina. Bom, existe caso em que o transplante de rins é necessário, ou seja, o rim doente é substituído por outro saudável, doado por uma pessoa em vida ou longo após a morte. Enquanto aguardam o transplante, essas pessoas também precisam realizar a hemodiálise. 5. Você conhece alguém que faz hemodiálise? Como é a rotina dessa pessoa? Então, essas 5 aqui na página 193, vocês vão escrever lá no caderno, vão colocar se sim ou que não, se vocês conhecem ou não. Se vocês conhecem, vocês vão descrever a rotina dessa pessoa, ou se não conhecem, vocês só vão colocar não, tá bom? Vamos lá para a página 194. Na página 194,
depois vocês vão ler aí com calma, tá falando cidadania no dia a dia, a doação de órgãos. E aí tá falando assim: o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de transplantes de órgãos. Apesar disso, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, milhares de brasileiros ainda aguardam nas filas de transplante, esperando receber órgãos como córnea, rins, coração, pulmão, fígado e pâncreas. Para diminuir essa longa espera, várias campanhas são realizadas visando conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Para se tornar um doador, é preciso informar o interesse aos familiares, a fim de que eles possam autorizar a doação após morte do doador. A decisão de se tornar doador de órgãos é um ato de bondade e pensar no próximo é salvar vidas. Bom, gente, aqui fala, né, da doação de órgãos. E aí o que acontece? As pessoas às vezes estão sofrendo, necessitadas de órgãos, e aí o que a pessoa falecida que morre, né, fala com a família que tem esse interesse de doar o órgão. E aí aquela pessoa que está lá sofrendo, você salva uma outra vida, né? Salva uma outra vida. Então é importante que tenhamos consciência da importância de estarmos doando os órgãos. Mas para isso, nós já vimos aqui que a decisão nós temos o quê? Que falar com os nossos familiares. E aqui tem a questão A, B e C, que vocês também irão fazer no caderno. E na página 195 nós temos a atividade. E na página 196 também nós temos atividades também. Então essas vocês irão fazer no caderno. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para a tia no privado, que a tia tem maior prazer em tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Espero ter contribuído com vocês e na próxima aula faremos a correção e voltaremos nesse assunto novamente, tá bom? Fiquem com Deus e tenham todos uma ótima semana.